agradecer a participação de todos, em especial, né, a participação do Bruno como depoente da nossa roda de relatos de parto. Esse projeto de pesquisa e extensão é um projeto que já vem acontecendo já tem alguns anos, em parceria, uma parceria, né, entre a UFRJ Macaé, que está aqui presente a professora Thais Almeida, e a UF de Rio das Ostras, e que envolve também vários discentes, desde o curso de Medicina, Enfermagem da UFRJ Macaé e de Enfermagem e Psicologia da UF Rio das Ostras. Inicialmente a gente começou esse projeto com uma roda de relatos de parto de mulheres, e ao longo do tempo a gente foi percebendo que havia uma demanda sublimada, escondida, não velada, que era o relato dos homens, a participação dos homens nessa vivência de gestação, parto e nascimento. E por conta disso, a gente estendeu esse projeto para um público que passou a incluir também os homens. Isso foi, essa alteração, né, essa inclusão foi autorizada pelo CEP, né, um segundo parecer, e a gente realizou essa primeira roda de relato de parto com homens no Novembro Azul, que foi um evento coordenado pelo professor Bruno, que está aqui presente, lá em 2019, antes da pandemia, antes da gente saber que tudo ia mudar, né? Desculpa interromper, mas a Lorena me falou algumas coisas. Tem conexão com aquela atividade, não tem? Sim, porque a Lorena me falou, é tanta coisa que a gente está conectado com aquela atividade, né? Isso, é uma continuidade daquela atividade. Aquela foi a primeira roda. Foi uma roda teste, na verdade, a gente fez o piloto ali com os homens, e foi assim, extremamente prazeroso, satisfatório, atendeu a inúmeras demandas, né, de pesquisa e extensão, e a intenção naquela época era que a gente desse continuidade em 2020, mas por conta da pandemia se tornou inviável, naquele momento, né, hoje a gente já está aqui de novo, usando outras ferramentas. E aí a Lorena abraçou essa nova perspectiva do projeto, e ela vai falar rapidamente, muito breve, né, sobre o TCC dela, já tá, né, são frutos aí gerados desse projeto. E é isso, não vou me estender demais, agradecer demais a participação de vocês. Rosana vai estar aqui como moderadora da roda, já que eu sou orientadora, né, do TCC, não poderia estar participando diretamente. Lorena, passo a palavra para você, para a gente não se estender. Vou estar por aqui, gente, escondida. Bom dia novamente a todo mundo. Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer ao Bruno por ter aceitado nosso convite. E, primeiramente, vou falar rapidinho aqui do TCC. Minha motivação foi, primeiro, o projeto, que fazia parte da roda de relato de parto, que, como a Jane já falou, era um relato feminino, mas a gente percebeu essa necessidade de avaliar esse impacto do processo do nascimento dos filhos, o impacto desse nascimento nos homens, nos pais. Então, minha motivação para fazer esse TCC é esse estímulo maior em inserir os homens no âmbito da saúde, promover seu autocuidado, cuidado com o outro, que no caso seriam seus próprios filhos. E a importância desse trabalho seria identificar quais são esses motivos, né, do afastamento dos pais da vivência desse parto. Identificar se há esse afastamento e saber quais são esses motivos para esse afastamento da vivência dos pais, desse parto dos próprios filhos. E também seria de grande valia, porque não só para os profissionais, para rever suas práticas, incentivar a participação do homem no parto, no pré-parto, mas também para as futuros pais, futuras mães, que precisam obter esse conhecimento para ter um parto mais humanizado, mais saudável, e também uma ressignificação de pai, colocar esse pai também num lugar principal. E a partir dessa participação desse projeto, eu comecei a fazer o meu TCC voltado a isso. E minhas perguntas norteadoras são: há um afastamento dos pais da vivência do parto dos próprios filhos? Se há um afastamento, quais são os motivos? E como foi a vivência do parto, nascimento, para os homens que participaram?
E os objetivos do meu TCC seriam identificar se há esse afastamento dos pais da vivência do parto dos próprios filhos, desvelar quais são os motivos que levam ao afastamento dos pais e revelar como foi a vivência do parto para os homens que participaram do parto e nascimento dos seus filhos. Agora eu vou passar, vou apresentar a moderadora. Nossa moderadora da roda será a professora doutora Rosana Carvalho Castro. Ela é professora adjunta da UF, doutora em enfermagem na área de saúde da mulher. E vou apresentar agora, passar a palavra para o primeiro depoente, que vai ser o professor doutor Bruno Lessa Saldanha Xavier. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em enfermagem, é professor adjunto da UF e subchefe do departamento de enfermagem, e tem experiência na área de enfermagem e saúde do adulto e idoso. A pergunta norteadora da nossa roda será: fale como foi a sua vivência de paternidade desde a gestação de sua parceira. Bruno, passar a palavra para você. Ok, Lorena. Só uma correção, não sou subchefe, eu fui subchefe durante um período. Perdão. Não, tranquilo. Então, gente, primeiro bom dia a todos. A satisfação, como eu falei, né, reiterar estar aqui, agradecendo o convite. A Lorena, né, a Jane, enfim, a Rosana está aí. A Jane, nós já temos algumas parcerias, né, de atividade, de pesquisa, de extensão, tendo como fio condutor aí o consultório de enfermagem. Então, de novo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, dessa vez, né, com vocês, de uma forma chique, né, vou colocar assim, como depoente, né, colaborar. Então, é bem interessante, e se tratando desse tema, né, um tema absolutamente sensível, né, inclusivo, propositivo, então, eu tenho certeza, tem muito a enriquecer o trabalho de vocês a partir dessa possibilidade que vocês estão colocando para que nós possamos falar, enfim, socializar um pouquinho da nossa experiência no âmbito desse tema aí. Bom, para não me estender, né, conforme a Jane já falou, para a gente ir direto ao assunto, só para ficar bem claro, né, a Lorena e Rosana também, que está como moderadora, né, a intenção é que eu exponha a minha experiência enquanto parte desse processo, seria isso? Se vocês puderem especificar um pouquinho mais. No caso, sua vivência nesse processo, desde a gestação, a sua vivência, no caso do seu ponto de vista de pai. Como foi a sua participação nesse processo? Tá. Tem algumas enfim, palavras de guia, frases de guia, alguns eixos para me nortear, ou é livre, eu tenho liberdade para falar? É livre. Depois, se houver alguma pergunta, a gente pontua e guia, no caso. Beleza. Mas, primeiramente, é depoimento livre mesmo. É livre, né? Fala livre. Ok. Bom, gente, como eu falei, é muito sensível, um tema extremamente sensível. Eu me lembro que lá da outra vez, daquela primeira participação, a sensibilidade aflorou, né? Enfim, a gente se emociona e tal, porque é uma parte importante da nossa vida, da nossa história, né? Quando a gente toca nessa questão envolvendo, enfim, nascimento de filho e todo o processo que tangencia essa questão. Bom, a minha experiência, eu tive 2 momentos absolutamente distintos, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma com 18 anos já, e a outra fez 8 anos recentemente. E esse processo, né, que tangenciou o nascimento delas, a gestação, enfim, pré-natal, nascimento, né, enfim, foi bem distinto. Foram situações distintas, foram vivências distintas, experiências distintas, diferentes, né? Pelo seguinte motivo: na minha primeira filha, né, chama-se Lívia, eu tinha um estilo de vida, né, absolutamente enlouquecedor, né? Toda essa fase que eu falei, né, desde, enfim, gestação, gravidez e tal,
foi num período que eu muito mal parava em casa, né? Isso é importante registrar. Não tinha tempo, aquela coisa de recém-formado, tinha 3 anos e pouco de formado, alguma coisa assim. E minha vida era trabalho, trabalho, trabalho. Né? Aquela fase que você, enfim, está correndo atrás para se consolidar, para poder, enfim, fincar os pés, né? Vamos colocar assim, na profissão. Então, as lembranças que eu tenho, né, e isso me deixa até muito sensível, as lembranças que eu tenho com relação aí, acho que a pesquisa de vocês, né, com relação à minha participação, a minha inserção nesse processo, né, ela foi muito enviesada, né, vamos colocar assim, tímida, enfim, foi bem difícil o processo, por conta do meu estilo de vida, do quão o trabalho me consumia na época. Então, eu me lembro muito bem que, para entrar nos detalhes para vocês, né? Eu me lembro muito bem algumas coisas assim, não me fogem, não saem da memória até hoje, né? Tinha exame pré-natal, marcava, aí minha esposa comentava e tal, eu falei, tô de plantão nessa horário. Tem sei lá, uma ultrassom para fazer, marcou lá uma terça-feira, 4 da tarde. Puxa vida, essa hora é a hora da troca do turno. Eu trabalhava na assistência, na ponta, né, na nefrologia. Essa hora é a hora da troca do turno, eu não tenho quem me substitua, etc. Marcou uma atividade, enfim, uma consulta com, sei lá, com um psicólogo, com coisa do tipo. Então, assim, era muito complicado, muito difícil. E aquilo me causava uma dor, assim, um martírio. Era terrível. Eu tenho lembrança disso até hoje, né? Porque, enfim, era ruim para mim, né? Enquanto parte desse processo importante, né? Era ruim para minha mulher. Eu sentia que, poxa, ficava aquela coisa no ar, né? Aquele climão, vamos colocar assim, né? Que, poxa, mais uma vez não pode ir, não tem como ir. Ao mesmo tempo havia o entendimento, né, de que eu tinha um trabalho. Trabalhava numa empresa privada, com todas as normativas, né, com todo o regimento, com toda aquela inflexibilidade, né, de empresa privada, e considerando também no início de profissão, ainda me firmando, né, enfim, com todo esse contexto que é importante a gente problematizar. Então, existia um entendimento nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, isso impactava bastante, impactou, isso reverbera ao longo dos anos, né? Não tem jeito, de alguma forma a gente sabe que isso reverbera, eu tenho consciência disso. Então, foi bem, para resumir para vocês, essa minha experiência inicial, ou primeira, né? Ou pioneira, vamos colocar assim, se posso dizer dessa forma, foi bastante dolorosa, desgastante, nesse ponto de vista, né? Aquela coisa, tudo muito novo, tudo diferente, situações as quais nunca tinha passado antes, né? E passar dessa maneira foi bastante impactante para mim, sobretudo mais do ponto de vista negativo, né? Considerando as minhas dificuldades, né? As minhas travas de não poder ser um participante mais ativo, reativo, né? Também figurar como protagonista do processo. Mas também, eu entendo que nós também temos o nosso papel enquanto protagonista, não como coadjuvante. E eu não pude, né? Eu saboreei, entre aspas, né? O dissabor, vamos colocar dessa forma, né? O dissabor de não ter podido, né? Enfim, participar, conforme eu falei. Aí eu estou me referindo à questão, né, do pré-natal, a questão de toda a fase gestacional, né, o nascimento em si. Eu não sei se eu posso dividir em partes, mas como a Lorena falou que é livre, né, eu tenho liberdade, né, então o nascimento em si. Eu me lembro como se fosse hoje também, que foi tudo muito corrido, né, de repente foi para uma consulta, a pressão estava um pouquinho alta, já na última semana ali, não sei, uma coisa assim. Então, assim, a lembrança que eu tenho é que no trabalho, olha só, estava no trabalho, no plantão, né? Minha mulher me ligou, tô aqui e tal, aconteceu isso e tal, tô indo para a maternidade, aquele susto, aquela coisa.
você tem como vir me acompanhar, me encontrar e tal? Então, aquele desespero, eu me lembro mais ou menos que eu consegui um acordo lá com a minha coordenação, com a chefia, né? Não para aquela hora, tive que aguardar ainda encerrar alguma coisa do trabalho, no segundo turno, sei lá o quê. Sei quando eu cheguei, ele já estava lá, internado e tal. Então, assim, sabe, isso até hoje, olha, embrulha o estômago, é chato. Dá aquela embrulhada no estômago aqui, porque eu tenho, né, aquela reminiscência ainda de todo esse processo que foi doloroso. Mas aí eu me lembro que aí a gente se encontrou, então já estava lá internado e tal, e aí, dali eu consegui acordar com a minha coordenação de ficar, então pude acompanhar esse período, né, ali do nascimento. A coisa de ficar ali pertinho, né, assim, foi opção da minha mulher a questão da cesárea. E aí eu tenho como regra, né, eu respeito muito a opinião das pessoas, sobretudo essa questão que é muito pessoal da mulher, né? Embora eu tenha a minha concepção, a minha convicção do parto normal, tentei trabalhar isso ao longo da gestação e tal, mas ponderar, encaminhar conversa com pessoas com expertise na área, mas não surtiu muito efeito, era uma coisa muito dela, ela tinha um entendimento de que dessa forma, ela tinha esse entendimento, dessa forma ela ia se sentir melhor, se sentir mais segura, mais tranquila. Então foi uma opção dela, eu respeitei, enfim, entrei de cabeça como uma coisa muito pessoal, muito particular, momento dela. E aí o que eu estava dizendo é que no momento da questão do parto em si, né, da cesárea, eu não entrei junto, enfim, no centro cirúrgico, no ambiente, né, da cesárea lá, por conta, aí foi uma questão minha, né? Eu costumo dizer que eu sou muito frio, eu tenho uma frieza oriental para cuidar das outras pessoas, para cuidar enfim, de quem eu não conheço, dos meus pacientes, enfim. Mas assim, de familiares, pessoas com as quais eu tenho relação íntima, enfim, como filho, mulher e tal, eu não tenho muito, eu diria, resistência, né? Eu sinto, é uma coisa muito minha. Então, eu fiz a opção por não entrar junto lá no centro cirúrgico, na questão da cesárea. Conversei, porque é uma coisa muito particular. E aí fiquei esperando, fiquei aguardando. E aí, depois que, né, saiu da questão da cirurgia, né, enfim, eu pude me envolver. Aí eu me lembro muito bem também que foi como se eu desse vazão a todo aquele período de pré-natal, né, que eu não conseguia acompanhar. Porque eu me lembro que a partir dali eu consegui a licença, né? Aí eu não precisei voltar mais no trabalho, fiz um acordo lá com a gestão, minha coordenação. E aí eu consegui acompanhar ali aquele momento, né? Enfim, desde quando saiu do centro cirúrgico, enfim, questão dali da puerpério, né? Estou usando esses termos aqui, mas a Jane sabe muito bem que eu não tenho a menor inclinação para essa área. Então, se eu falar besteira aqui, vocês me corrigem, mas todo aquele período ali do pós-parto, né? Primeira amamentação, isso eu me lembro que eu acompanhei. Fiquei de acompanhante, né? Fiquei ali uma noite ou 2 noites, ainda no hospital ali, dormi junto, e ali pude vivenciar essas primeiras horas ali da paternidade junto com a minha esposa. Então isso foi meio que, não sei se a palavra é mais correta, meio que compensador, né? Ou minimamente compensador, considerando todo esse período, como eu falei para vocês, que eu fiquei meio que à margem, né? Todo esse período da gestação. E aí, a partir dali, né, eu tive um envolvimento importante, né, uma participação importante, né, uma conexão importante com esse momento. Pós-parto, puerpério, né, e durante ali 1, 2 semanas, foi quando eu fiquei de licença, né, então eu me lembro que ali nesse período eu me envolvi, corpo e alma, mente, espírito, tudo, e como eu disse, né, com muita proatividade no sentido de tentar compensar algo que eu não pude fazer durante a gestação. E aí depois, né, depois desse período de licença, acho que eu já tinha até falado algo sobre isso, né, também essa questão da paternidade, que mexe muito com a gente.
de fato, isso tem uma mudança, né? Você muda o status quo da sua vida, muda mesmo, né? A maneira de ver o mundo, a maneira de se envolver, de se comprometer. E isso acontece, né? E eu me lembro muito bem. No entanto, né, depois de passar o período também de licença, eu voltei para aquela minha rotina, né? Que também isso é importante ser registrado aqui. Eu voltei e acaba sendo um complicador também, né? Porque você vai vendo ali o filho crescendo, se desenvolvendo, querendo acompanhar mais, né? E não conseguindo fazer da maneira como você gostaria, né? Então isso impacta bastante, né? Isso de certa forma mexe ao longo da sua vida, ao longo do crescimento do filho, né? Você faz reflexões com relação a isso, né? Mas enfim, eu não posso deixar de mencionar, antes de eu terminar aqui, né, pelo menos essa fala livre, conforme a Lorena falou, a minha segunda experiência, né, com a minha outra filha, minha segunda filha. Foi absolutamente diferente, sobretudo nesse período gestacional, né, até o parto. Porque a Luísa, né, que é minha segunda filha, né, a gestação dela foi num período ali que eu estava de licença, numa fase inicial ali do meu doutorado, né? Pelo menos a maior parte. Então, eu estava em casa, né? Muito embora eu não estava de férias, de licença, né? de perna para o ar, colocar assim, eu estava no doutorado, né? Mas eu estava dentro de casa. Então, a gestão do tempo, né? Ela pode ser feita de uma maneira mais tranquila. Acho que essa questão do tempo, ela é crucial, né? Importante frisar isso, né? A questão de você conseguir gerir, fazer a gestão do seu tempo, né? Então, olha só, eu pude acompanhar minha mulher nas consultas, eu pude acompanhar na pré-natal, eu me lembro dos exames de ultrassom, né? Tinha umas coisas que eu vi em filme, né? Me lembro até hoje, vai ser boba, né? Mas eu vi em filme ali, aquela coisa filme, enfim, novela, às vezes retratava isso do pai ali do lado da mãe, né? Do lado enfim, da esposa, da mulher ali, e ela fazendo o exame, você olhando a tela, eu tinha vontade de vivenciar isso, eu não pude vivenciar isso, né? Na minha primeira, como eu falei. E com a Luísa, né, por conta dessa possibilidade de fazer a gestão do tempo, né, que eu estava trabalhando em casa, né, enfim, fazendo de licença para o doutorado, então eu podia, né, fazer, por exemplo, agendar, marcou a ultrassom para uma quarta-feira, quarta tarde. Então fazer toda a minha organização de agenda, né, monta do doutorado, da pesquisa, da coleta de dados, para ficar livre naquela hora. Então, só para dar um exemplo, né, então aconteceu de uma maneira mais tranquila. Pude acompanhar, pude me envolver, né? Eu pude ser um participante, né? Ativo, né? Protagonista do processo, né? No sentido de externar minha emoção naquele momento, né? Registrar minha emoção naquele momento. Eu me lembro que isso era de absoluta importância nesse processo para minha mulher, né? Me lembro muito bem, né? Daquela coisa de se sentir mais segura, de poder levar, poder estar lá junto, poder acompanhar. Então isso eu entendo como algo que, poxa vida, todos deveriam ter, né? Essa prerrogativa, né? Eu acho não, tenho certeza. Então, da minha parte, fez toda a diferença, né? No sentido de me entender aí sim, de fato, de direito, né? Como protagonista desse processo. Parto também a mesma coisa, né? Aconteceu também aí houve uma situação de maior urgência, né? Natália, minha esposa, teve a pressão, teve um quadro de hipertensão no final da gravidez, importante, né? Aí teve que antecipar o parto, cesárea também, um quadro de hipertensão bem importante, bem significativo, teve que antecipar, e aí Luísa foi prematuro, ficou em CTI durante 13, 15 dias, então teve toda uma situação de, como é que eu posso dizer, tensionamento, né? Houve uma tensão importante, né, nessa situação. E aí, mais uma vez, né, o fato de eu estava de licença, eu estava afastado do trabalho, então não tinha nada que me desviasse a atenção, né? Pelo menos assim, de forma
mais cartesiana, né, vamos colocar assim. Então, eu pude acompanhar, ficar perto, eu fico imaginando nessa fase, né, se eu estivesse lá, enfim, né, como foi lá na minha primeira experiência, muito embora eu acho que eu teria condição de burlei, imagino, né, de me afastar, né, poder acompanhar, mas, não obstante, seria bem conflitante a situação, né, se eu tivesse ainda, imaginando aquele quadro lá que eu estava ainda com a questão temporal ainda angustiando bastante, né? Então, todo esse processo da segunda vez, eu não posso deixar de finalizar com esse registro, foi diferente, foi muito mais tranquilo, foi muito mais inclusivo, acho que a palavra que não pode faltar é essa, né? Foi muito mais inclusivo, né? Eu não sei até que ponto, né? Em que medida isso reverbera na questão da relação que você tem, né? Que você vai desenvolvendo, né? Com o filho e tal. A minha relação com as duas, ela é um pouquinho distinta, né? Assim, tem uma intensidade, tem uma questão de envolvimento, mas assim, tem algumas nuances, né, de uma para outra, que aí eu não sei até em que medida, né, e até que ponto tenha essa influência barra interferência desse período, né, não tem resposta para isso, né, embora eu acho que tenha, assim, alguma coisa, mas é um pouco diferente. E Luísa, que foi a segunda, né, o período, enfim, depois de sair do hospital, aquele período de CTI e tal, que é absolutamente de alta tensão, né, mas, enfim, passada essa parte, voltou para casa, então, outra coisa também que foi diferente, eu pude acompanhar, né, tem essas lembranças, os registros em foto, etc, e tal, eu estando em casa, acordando ali, podendo dar o banho, podendo levar para tomar, enfim, banho de sol, as consultas no pediatra, né? Quantas vezes eu me lembro que era ainda com pouca idade, ainda situações até que eu levei sozinho, olha só, levei sozinho, assim, tipo assim, Natália, minha esposa voltou a trabalhar, e aí eu me lembro de algumas situações eu levei sozinho, né, às vezes com a companhia a companhia do meu irmão, a companhia da minha irmã, algumas vezes com a minha mãe, então assim, até essa situação de você se sentir o protagonista mor do processo, vamos colocar assim, né? Olha só, empoderamento, né? De eu poder levar minha filha, né? Tá com 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses no pediatra, eu sozinho, né? Então assim, essa possibilidade, essa prerrogativa não tem preço, né? Porque, como eu falei, o período que eu tinha essa questão do tempo a meu favor e a possibilidade de me envolver, né? Enfim. Então, como eu disse, as experiências foram distintas, né? E esse critério de distinção, né? Eu coloco muito, né? Eu deposito muito nessa questão do tempo, né? Nessa questão de ter essa possibilidade, essa prerrogativa, esse respeito às nossas demandas enquanto pai, né? Como eu falei, enquanto parte crucial do processo, né? Não sei, gente, não sei se estou falando demais, né? Se é isso que precisa pavimentar essa minha fala livre, como a Lorena falou, né? Mas eu tentei aqui resumir essa minha experiência, né? Com essa divisão em 2 momentos, tentando contemplar minimamente o que a Lorena colocou lá nos propósitos da pesquisa, mas eu fico disponível aí para poder, enfim, se tiver algum fio condutor aí que vocês queiram colocar para que a gente possa avançar um pouco mais, enfim. Oi, Bruno, foi ótimo, muito obrigada. E só queria fazer uma pergunta mesmo. Você falou sobre o primeiro, que você não teve muito presente por causa do tempo, e no momento do parto, foi escolha sua, no caso, não entrar, né, com ela. Sim, foi uma escolha minha. No momento do parto, né? Foi uma escolha minha. Foi-me dada a possibilidade. Uhum. A possibilidade foi me dada, né, pela equipe, tal. O obstetra, vou falar uma coisa aqui, né, enfim,
muito particular, mas o obstetra, nós tínhamos amizade, né? Enfim, com a família e tal. Então, não sei se até que ponto isso, né, foi interferente ou não no processo, mas enfim, me lembro que foi me dada a possibilidade, aí, vamos fazer esse horário, vai entrar, aquela coisa, aí foi opção minha, uma questão muito pessoal, né, eu tenho isso, né, eu tenho essa dificuldade, esse embaraço, né, é meio contraditório, né, tem gente até que fica me zoando, poxa, você é da área de saúde, enfermeiro e tal, mas eu tenho essa questão, eu fico um pouco nervoso quando é uma pessoa que, enfim, né, do meu convívio, muito querida, quando tem uma relação de familiar, por exemplo, né? Aí eu tenho essa opção de, podendo, eu não me envolver demais. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, foi pontual nesse sentido. Ah, tá, perfeito. Rosana, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero só fazer uma pergunta. Bruno, você fez menção de não ter acompanhado da primeira filha. Da segunda, você também não acompanhou ou acompanhou? O parto? É. Não, a mesma coisa, Rosana. A mesma coisa, nas duas, tá? Mesma coisa. Tá, é só para te... Eu sou fiel às minhas questões internas. Isso aí não tem jeito. Agora, no sentido da moderação, eu acho que é a proposta, né, da roda, eu trazer aqui só algumas colocações da temática, porque eu não tenho risco do enviesado de estar próximo à pesquisa, né? Mas eu tenho estudado a temática da questão do homem nesse cenário materno-infantil. Então, aqui vou fazer algumas colocações, partindo primeiro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Que ela data de 2009, né? Então, na verdade, a gente já tem essas ações da política analisando para o nascimento da segunda filha. A gente ainda não tinha essas questões ainda no nascimento da sua primeira filha. Então, esses dados são importantes até para a gente entender algumas questões que são sutis, né, nessa questão. E dentro dessa política do homem, a gente tem dois eixos, que são os dois que eu tenho estudado bastante. É o eixo que está mais focado na questão da atenção à saúde da mulher, que é o que trabalha a questão da saúde sexual e reprodutiva, onde a gente olha esse cenário do gravidez, parto e puerpério, com a amamentação, que está mais focado nas questões da mulher. E o outro eixo, que é a paternidade e cuidado. Então, na sua fala, a gente encontra, né, que isso aqui vai ajudar para as meninas na relação do trabalho, do estudo, quando você fala tanto da primeira filha quanto da segunda filha, esse momento da questão vinculada a essas demandas da saúde da mulher, que é o acompanhamento do pré-natal, parto e puerpério, são distintas, né? Aí a gente pode conflitar com esses momentos temporais da política, né? E também essa questão do mundo do trabalho. Isso aí a gente vai bater também nas ações que o Ministério da Saúde tem feito, tem mudado dentro dessa política. A gente já tem algumas ações que trabalham dentro da logística das empresas, que se chama empresa cidadã, da questão de você trabalhar através de saúde do trabalhador, algumas demandas, de buscar essa questão do pai, né, participação desse pai, desse trabalho em qualquer empresa, independente se for da saúde ou empresa tecnológica. Eu fui uma vez num evento que vai trabalhar a questão do Dia dos Pais, em agosto, que foi numa empresa, né, vinculada à Petrobras, que era a BR, para discutir paternidade com o público ali da empresa, né, dos homens da empresa. Então, a gente tem visto isso, né? Então, isso já vai mostrando, trabalhando essa questão do homem participar do pré-natal, ele ter liberação no serviço para que ele acompanhe a consulta da sua esposa no pré-natal. Então, a gente vê isso, sendo que você teve a diferença, não foi por conta porque mudou do trabalho, então estava numa situação diferenciada, né? E hoje a gente tem as questões, até mesmo que você fala muito sutilmente, mas a gente tem as mudanças
também da licença maternidade, né? Que, na realidade, essa licença paternidade começa no momento que a mulher vai ganhar o bebê e vai ter o bebê, e a criança vai nascer. Dali já começa a contar essa licença paternidade, mas muitas questões só começam a contar depois que você registra que o neném nasceu, de fato, tudo. Então, esse limiar, né, é complicado da licença paternidade. Hoje a gente tem legais nesse aumento da licença paternidade, então acho que é importante a gente mostrar isso, né, a importância disso. E em relação ao outro eixo da paternidade e cuidado, que é o de fato que a gente vê, muitas das vezes o homem entende a vivência da sua paternidade no momento que a criança nasce, de estar vivenciando o bebê real, né? Às vezes o homem não entende de que esse momento da gravidez, do parto, ele está incluso, né? Então, na verdade, eu até botei aqui uma perguntinha, que é para a logística da pesquisa, né? Quando começa a paternidade? A gente trabalha muito quando a gente fala da maternidade. A maternidade para a mulher, ela já começa a vivenciar isso muito dentro da gestação, ela se entende, né, gestante, mas o pai, dependendo da sua história de vida, né, das suas visões culturais, históricas, né, pessoais, ele vai entender esse processo da paternidade no momento que a criança nasce. Esse momento anterior, ele às vezes não se vê ainda, né, que a gente brincava no passado de que o homem é o coadjuvante nesse processo. Às vezes ele nem é tanto coadjuvante, ele está tão fora, às vezes, desse cenário. E eu achei muito bacana quando você fala, né, nessa vivência da segunda filha e tudo mais, que você coloca nesse empoderamento paterno. Eu achei enriquecedor, né, que eu acho que a gente tem que trabalhar isso na questão do homem nesse processo, né, do nascimento do seu filho, desde o pré-natal, ele se sentir participante, acompanhando, né? A gente vê, enquanto política de saúde, né, dentro do SUS, pouco acontecendo, né, desse homem no pré-natal. A gente vê isso muito, às vezes, na rede privada, mas por conta de outras questões. Mas eu acho que é importante, né, que esse homem esteja muito presente, né? E eu acho que você coloca, né, a gente consegue, dentro do seu relato, que a gente vê, né, já tem um tempo, né, 18 anos, 8 anos, mas que é tão presente na fala, porque a vivência, eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos, o filho não tem idade, né? Então, e falar de algo que já passou, você já tem essa vivência mais fortificada, né, na vida. Então, esse relato, ele é mais analisado. Então, no sentido do seu discurso, ajuda a gente a enxergar e marcar esses dados importantes, né? Então, foi isso que eu consegui enxergar nesse momento, né, da sua colocação. Acho que foi brilhante, né, esses históricos. Acho que contribui, né, para o estudo, né? Acho que a proposta do estudo é para colaborar e ajudar, né, nesse retorno, né, dos nossos serviços, tanto público quanto privados, né, que a gente tem que estar incluindo, né, esse homem, né, nesse cenário. Eu queria só, Rosana, 2 apontamentos, né, a partir da sua fala, que eu não posso deixar de falar, de frisar, né? Primeiro, essa questão que você falou, que tangencia a questão da legislação, né? Isso é muito importante, né? Por exemplo, eu estou falando aqui de 2002 para 2003, né? Já se vão aí praticamente 2 décadas, né? A lei era diferente, né? Então, assim, eu me lembro muito bem que você foi falando e a minha memória foi aqui, né, reavivando. Eu me lembro que na época, salvo o melhor juízo, o pai, né, ele tinha ali, acho que era 5 dias de licença, contando, alguma coisa nesse sentido. Então, tá vendo, eu não esqueci. E aquilo, eu me lembro que aquilo me causou, até hoje eu me lembro, olha, aquilo me causava uma angústia, né, de você pensar, poxa, minha filha vai nascer e eu vou ter 5 dias só para poder curtir ali ela com tempo livre, né? E aí eu me lembro, agora eu me lembrei de outra coisa, que eu consegui negociar com muito sofrimento, como se assim, chegando com como é que eu posso dizer? Como se eu tivesse com um pires na mão, né, do meu trabalho, implorando. Eu me lembro que eu implorei que eu consegui mais alguns dias, tipo assim, 3 a 5 dias, para ficar próximo de 10 dias, né? Eu me lembro que isso com muito, muito choro, com muita insistência. Aí eu consegui, né? Mas assim, eu me colocando como uma figura de pedinte mesmo, de implorando, né? Aí eu tenho lembranças de que
um dos colegas lá que não gostou dessa situação, aquelas coisas de trabalho, né? Se sentiu meio que desprestigiado, né? Eu tenho essa lembrança, olha só como é que isso marca, né? E aí ficou tentando junto à chefia a não permitir, porque, tipo assim, eu ia fazer falta no serviço, não era justo me dar mais alguns dias, sabe? Aquelas coisas que marcam a gente, né? Porque você está num período, olha só, você está num período único da tua vida, né? Filho nascendo, um período que marca uma fase de forma indelével, etc, etc. Então, aquilo deveria, né, proporcionar um ambiente, né, muito mais aprazível, né, do que angustiante, né? Eu tenho essas coisas que me marcaram bastante. E aí eu tenho essa lembrança que eram 5 dias, né? Mas eu me lembro também que era um negócio de dia útil. Vocês sabem mais dessa lei, eu acho que era 5 dias úteis. Então, se você não contar fim de semana, acho que até isso, eu me lembro que eu perdi dica, era fim de semana. Resumindo, eu consegui mais 2 ou 3 dias, com muito custo, mas eu me lembro que um dia antes de terminar já me ligaram para perguntar alguma coisa do trabalho, e eu tive que ir lá para resolver algum problema técnico. Olha só, então tudo isso dificultando, como você falou muito bem, essa vinculação que o pai tem que ter nessa fase, né? Por questões trabalhistas, né? E eu sei que hoje a lei é outra. Olha só um outro dado que eu não mencionei também. Eu tive uma inveja muito grande do meu irmão, nem falei isso, né? Meu irmão ele teve filho um pouco depois, enfim, um pouco mais para frente, inclusive eu sou padrinho da filha dele, minha afilhada. Eu me lembro muito bem, olha que engraçada a situação, que ele, na época que ele teve filho, ele não estava trabalhando, olha que loucura, ele não estava trabalhando, estava desempregado, e eu via que ele conseguia fazer tudo com a mulher dele, conseguia, ó, ir no pré-natal, ir nas consultas, ficar em casa, curtindo filme, vendo filme, curtindo ali a gestação, e foi o parto, e acompanhou, e acompanhou as últimas consultas. Então, a gente conversava, ele me falava tudo, né? Eu tenho uma lembrança que aquilo me dava uma invejazinha branca, vamos colocar assim, né? Porque ele tinha o tempo que eu queria ter, poxa, né? Eu tenho essa lembrança também, que ele me causava uma angústia, um sofrimento. Pô, Felipe tem o tempo, tem as coisas, vai, acompanha, vai em todas as consultas, registrou, tu tem fotos lá dele, até os detalhes eu lembro, né? Fotos dele lá na hora da ultrassom, fazendo posezinho junto com a esposa e tal, e eu lá no meu trabalho não conseguia tempo, não conseguia acompanhar, então isso é um sofrimento. Até agora que eu estou falando aqui, o estômago dá uma embrulhada que eu lembro dessas coisas, tá vendo como que marca, né? E a outra coisa que eu não posso deixar de falar, você falou da coisa do empoderamento, né? E de fato eu acho que o termo é esse mesmo, né? Eu tenho lembrança até hoje, Rosana, eu saindo com minha filha com 8 meses, 9 meses, 10 meses, eu tendo tempo, né? De levar o pediatra, né? E de participar dessa consulta, eu lá, o centro das atenções, recebendo. Então, acho que isso reverbera nessa coisa da vinculação, né? Tem que ter isso também, porque como você bem falou, a gente não pode estar à margem do processo, tem que ser protagonista. Então, isso fez uma diferença importante na minha vida, né? Mudou muita coisa da minha forma de pensar, né? Da questão do comprometimento. Você tem que haver comprometimento, sim, né? Então, por exemplo, essa passagem que eu estou falando para vocês, esse exemplo, né, que pode parecer uma besteira, mas eu, né, responsável por levar ao pediatra, levar a consulta, e, enfim, receber as informações, atuar nesse processo, né, e isso para mim fez muita diferença, considerando esses 2 momentos que eu vivenciei. Então, quando você falou aí do empoderamento, eu assino embaixo, porque é uma sensação de empoderamento mesmo, de você, de fato, fortalecer esse laço, né? Consolidar esse laço de que você não está à margem, de você não é um mero coadjuvante, né? Uma figura nula ou coisa que o valha, não, né? Tem que se entender como parte de um protagonismo mesmo, né? E não só na teoria, na prática. Essa prática que, infelizmente, muitas vezes ela acaba sendo enviesada, né? Por questões das mais diversas, que eu sei que vocês vão, enfim, problematizar aí com muita propriedade no trabalho de vocês. Mas é isso. Muito obrigada, Bruno. Seu relato muito, muito rico, muito completo.
Te agradeço demais por ter aceito o convite, por ter aberto toda essa sua experiência para a gente. Foi muito importante, vai ser muito importante para o projeto, para o meu TCC principalmente, e agradeço muito a sua participação. Que é isso, gente. Eu que agradeço, né? É sempre bom a gente colaborar, se sentir útil, né? Enfim, em especial na situação da gente, né, externar um pouquinho da vivência nossa, da experiência. Uma experiência que é tão bacana, né? Falar dos filhos, da gestação. Isso nos deixa, nos traz boas lembranças, né? Então, sobretudo nessa fase tão difícil que a gente está vivendo, né? Então, isso faz uma diferença na nossa vida, sim. Então, agradeço a Lorena, que fez o contato, meus colegas aí, Jane e a Rosana, né? A gente, enfim, temos parcerias aí já de longa data, a todos que estão presentes aí. Parece-me que tem gente querendo perguntar. Thaís. A Thaís quer fazer uma pergunta. Se for, para mim, me coloca à disposição aí. Para você, Bruno. Não, ainda na dúvida da questão do momento do parto. Mas também pensando na coisa da legislação, né? Que a gente também não tem a legislação tão antiga assim com relação à lei do acompanhante. Então, queria perguntar se você optou por não entrar, mas se foi dada a opção para uma outra pessoa acompanhar a sua esposa nesse momento, uma vez que você tinha optado por não entrar, se outra pessoa entrou, não sei, né? Algum outro familiar. Thaís, bem lembrado, não foi dada essa opção, não foi dada. Inclusive, eu estava lá com mais 2 ou 3 familiares, né, que foi numa instituição particular. Então, assim, teve aquela coisa do quarto, né, já está alocado lá e tal, mais ou menos assim, né? Eu me lembro que estávamos eu, se não me engano, a minha mãe, a mãe dela, minha sogra, uma outra pessoa, enfim. Mas não foi outorgado essa possibilidade, não. Isso eu me lembro muito bem. Eu que fui chamado, né? Se eu tenho lembrança. E aí tal. Eu já tinha conversado antes com o obstetra, né? Então isso já tinha sido externado da minha parte. Mas acho que uma questão protocolar, me chamaram ali e tal, e aí vai entrar e tal. Não, aí eu reforcei que não, e não foi dada uma opção de uma outra pessoa, não. Respondendo assim bem claramente sua pergunta, não foi possibilitada essa opção. Ou seja, ela foi sozinha, né, e tal, e não teve outra acompanhante. E aí imagino que da segunda vez foi um pouco mais corrido esse momento, né? Porque você falou que ela teve um pico hipertensivo, então imagino que aí também que realmente não foi, né? Não porque foi. Passa pela cabeça talvez, não. Sim, aí foi muito mais tenso. Aí a tensão foi níveis, doses, assim, cavalares de tensão, porque, de fato, ela teve um quadro hipertensivo importante, tanto é que antecipou bastante o parto, né? A Luísa ficou quase 20 dias no CTI, e aí, então, essa possibilidade, então, conforme você muito bem colocou, foi completamente descartada, não houve. A coisa foi meio que às pressas mesmo, né? Enfim, meio que de forma tanto quanto atravessada, vamos colocar assim. Então, não houve mesmo essa possibilidade. Passou longe disso. Obrigada. Imagina. O Matheus está entrando, Lorena vai apresentá-lo, e aí assim, eu ia pedir que todo mundo abrisse a câmera para a gente fazer um print bem bonito, e guardar e registrar esse momento, tá? Obrigada, Bruno. Só um minutinho antes de você sair. Ok, Jane, tranquilo. Bom dia, Matheus, tudo bem? Obrigada por aceitar também o nosso convite. O Matheus, professor do Matheus Carvalho Amaral, ele é professor adjunto também da Universidade Federal Fluminense, lá de Rio das Ostras, do Instituto de Ciência e Tecnologia do campus, lá do campus, e é doutor e mestre em Engenharia e Ciências dos Materiais. Matheus, se você puder abrir a sua câmera só para a gente tirar um print. Tudo bem? Tudo bom? Dá um tempo, calma aí. Tudo bem? Eu tô na câmera do celular, que aqui tô sem internet, tô na casa da minha mãe. Sem problema. Pronto, tirei. Então, Bruno, se você quiser, já está liberado. Muito obrigada pela participação.
Te agradeço Gente, muito. obrigado, tá? Matheus, um abraço, boa sorte aí. Um abraço a todos, Tá obrigado pela bom. oportunidade. Até. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Matheus. Então, Desculpa aí, Matheus, pessoal, o atraso aí. não, sem problema, está no tempo certinho. Então, eu vou te explicar como vai funcionar. Eu mandei um resumo do nosso projeto, qual é a função do nosso projeto, eu expliquei aqui na roda também. E a pergunta norteadora da roda vai ser: fale como foi a sua vivência de paternidade desde a gestação de sua parceira. É um depoimento livre, você vai falar da sua experiência, desde o pré-parto, parto, do seu ponto de vista, do jeito que você quiser falar, tá bom? E depois pode fazer umas perguntas se precisar pontuar alguma coisa. Tudo bem. Então, pessoal, já pode começar a falar? Sim, com certeza. Bom dia, eu estou tentando mudar para o computador aqui, que eu roteei a internet do celular para o computador. Estão me vendo, pessoal? Estão me ouvindo? Tá ruim? Sim, estamos te ouvindo. Estamos te vendo também, tá ótimo. Ah, conectou já o fone de ouvido. Então tá bem. Então, eu tenho 2 filhos, né? Sou servidor da UF desde 2016, né? Antes eu trabalhava na indústria do petróleo, com manutenção e inspeção de equipamentos submarinos, né? E chegou num certo momento dessa crise do petróleo, né, que eu decidi fazer um concurso, né? Mudar da UF, porque ficava uma insegurança muito grande, né? E, tipo assim, para a gente ter uma família, né? Essa questão assim, de ter filho, eu ficava um pouco preocupado, né? Que um dia a gente tinha emprego, outro dia podia não ter, né? Ficava essa idas e vindas, né? Então acho que meu relato de paternidade começa aí. Aí, no momento, eu estava numa reunião, né, muito importante da empresa, discutindo se um duto podia operar ou não e tal. E quando deu 5 horas da tarde, a gente acabou discutindo a reunião com o Ativo, né? O Ativo seria quem é o dono do duto, da parte da Petrobras, né? E tem questão de segurança, né, de vazamento e tal, por várias questões a gente não podia deixar esse duto operando. Estava lá discutindo com o Ativo e fui surpreendido com essa notícia de ser demitido, né? Aí fui para casa, né? Falei, tá tudo bem, né? Tinha um dinheiro guardado, decidi procurar um concurso para fazer e vi para UF, né? Passei no concurso, ou consegui um novo emprego, fiquei aguardando para ser chamado na UF e mudei para UF em 2016, né? E aí a gente começou a arrumar umas coisas, arrumar a casa, esperando o... Calma aí, pessoal, porque ele tá brigando demais aqui. Deixa eu só dar uma mão ali. Tudo bem, sem problema. Pessoal, aí foi dessa questão assim, a gente pensei em mudar, né? E fui para UF, fui chamado para UF de demissão, aí mudamos para Rio das Ostras, começamos a montar nossa casa. E em 2019, a gente, sem esperar assim, né? Sem esperar nada planejado assim, descobriu que a gente estava grávido do Pedro, que é meu primeiro filho, né? Eu aí, já estava tipo, com 3 meses, quase assim, né? Chegando a 3 meses, não era um pouco antes de 3 meses, porque, por exemplo, assim, não sei se é uma coisa real, mas me parece que quando, né, a mulher fica grávida até o 3º mês, tem um grande risco de perder o neném, né? Não sei se é alguma professora da área de saúde, né? Sempre a gente escuta essa lenda assim. Aí a gente ficou esperando ainda esses 3 meses, depois comunicamos aos familiares, e depois a gente começou a fazer os acompanhamentos com o médico, né, com ultrassom, com a médica obstetra, né, tudo ali em Macaé mesmo. E depois começou a surgir algumas dúvidas, né, relacionadas ao parto, né? Eu acho que seria esse ponto que a gente ia tocar mais. A minha esposa, ela é veterinária, né? E ela começou a pesquisar, né, bem antes essas coisas assim. Ela queria fazer um parto normal, né?
E aí fomos no obstetra que, assim, faria, né, um parto normal, né, assim, limitado à cobertura do plano, né. A gente tinha um plano de saúde, né, que eu já vim da empresa, segui com o mesmo plano, né. E aí essa médica falou que faria, né, o parto normal, e a gente foi se preparando, né, para o parto normal, e ficamos esperando até chegar a hora, né, do Pedro, né, em si. Pessoal, estão me ouvindo aí ainda? Vou ter um pouquinho Sim, de estamos jogador. te ouvindo. Sem problema. Aí a gente foi pesquisar essa questão do parto normal e minha esposa começou a assistir uns documentários, né, falando de parto humanizado. Eu vou perguntar a ela aqui rapidinho. Tinha um documentário no Netflix chamado Plano de Parto. Eu sei que era no Netflix, pessoal. Tinha um documentário lá que a gente assistia vários relatos das pessoas falando sobre o parto, né? Parto normal, desmitificando algumas coisas sobre o parto normal, né? Que gera uma certa insegurança. Tá terrível, gente. E, por fim, lá a gente, assim, depois dessa leitura, assistindo esses documentários, a gente viu que existia, né? Não sei também se é um dado científico, assim, de verdade, é que existia assim uma parte monetária que envolvia muito os médicos a fazerem o parto cesárea, né? Porque antigamente era tudo normal, depois ficou muito cesárea, agora então, a gente vê assim, uma certa iniciativa tentando voltar para o parto normal, né? Um parto humanizado, né? E a minha esposa começou a se preparar para o parto normal, para fazer pilates, né? Assistir essas coisas, eu ia lendo um pouco junto com ela, né? Até que foi chegando perto do Pedro, né? Acho que o Pedro nasceu 42 semanas, né? Antes de chegar nas 42 semanas, seu dia mesmo dele nascer, a gente já foi umas 2 vezes para o hospital, né? Chegava lá, era, como é que é? Contração de ensaio, como é que é? É tipo uma contração que a mulher tem se preparando para o parto, né? Esqueci o nome, pessoal, me perdoe aí. É tipo uma contração de ensaio, né? Tá ensaiando, se preparando para o parto. A gente foi lá e voltava, não era. Isso a gente deixou nossa mala, né? Tudo no carro preparadinho, roupa, né? Pra gente poder mudar, para entrar com a roupa limpa lá na hora do parto e tal. E até que chegou o dia mesmo que era o nascimento do Pedro. Minha esposa foi, né? A gente chegou lá umas 10 horas da noite. E o Pedro foi nascer umas 10 horas da manhã, né? Ela ficou lá esperando, lá, tendo a dilatação no hospital da Unimed Macaé. Matheus, E. Oi, estão me ouvindo? se você quiser convidar sua esposa também para sentar aí com você, seu filho, não tem problema não, tá? Ela tá contendo a guerra. Ah, tá. Porque Se quiserem eu tô sentar aí com contando. você, não tem problema não. Eu tô contando o relato do Pedro, né? Que é o nosso primeiro filho. Mas a gente teve o João. O João tem 30 dias, né? Aí o João chegou, tipo assim, uma experiência completamente diferente. No primeiro filho a gente tinha tudo assim, um pouco de incerteza, né? E no segundo a gente já veio mais assim, um pouco mais preparado e tal, né? Então ela tá com o Joãozinho e o Pedro tá lá brigando lá, que acordou, tá um pouco emburrado, fazendo um pouquinho de pirraça. Mas aí tá tudo bem. Aí foi essa questão assim, o mais importante assim que a gente achou do parto, né? Que ela tava se preparando para esse parto normal, né? Ela foi para lá tipo 10 horas da noite, virou a madrugada, e quando foi umas 10 horas da manhã, ela foi fazer a cesárea, né? Mas, tipo assim, acho que ela ficou um pouco frustrada, que ela queria o parto normal, mas assim, não tem muito, assim, como vou dizer, né? Um incentivo, assim, né, do hospital, do médico, para fazer o parto normal. Tipo assim, a médica chegou, perguntou ela como é que ela estava, viu a dilatação, aí ela falou, assim, já estava muitas horas, né? De 10 horas da noite, são 12 horas, não pode comer, né? Porque se precisar tomar algum remédio, alguma coisa, não sei se é verdade, mas assim, passam pra gente, né? Você não pode comer, já estava bem cansada já. Aí ela falou uma vez assim que ia fazer a cesárea, mas que já foi, levou lá para a cirurgia para fazer a cesárea, né? Nesse primeiro parto, ela até estava assim, bastante corajosa. Assim, eu tenho muito medo, pessoal, de médico, assim, de hospital, de tomar injeção, assim, é um pavor. Eu tenho que ter no psicólogo para tratar um pouco isso, né? Mas nesse momento dela, eu fui lá, né, no parto com ela, assim, dentro da sala de cirurgia, a gente esperando lá o Pedro, né? Ela fez a cesárea, né? Aí o Pedro nasceu tudo direitinho, bem cabeludo, muito bem. Então eu posso mostrar
umas fotos para vocês, ou até o Pedro, que está por aqui rodando, daqui a pouco ele passa aqui de novo. Acho que o mais importante, assim, do parto, assim, eu tenho um colega que trabalhava comigo também lá na Petrobras, a esposa dele é bióloga, né? E ela também teve filha, assim, junto com a gente, vai ter a segunda agora também, quase junto com a gente, né? Ele, como ele tinha um pouco mais de recurso, ele procurou um médico que faria o parto humanizado, contratou um serviço de doula, e ela conseguiu fazer o parto normal nesse primeiro filho. Na segunda também ela tem essa preparação, né? Aí eu senti, assim, um pouco de diferença, assim, em relação ao parto, né? A gente que fez pelo plano lá no Hospital da Unimed, esse pouco incentivo em relação a gente fazer um parto normal, né? E mesmo assim, quando foi cesárea, a gente não achou assim tão humanizado, né? Falaram que na Unimed tinha uma sala de parto, a gente foi lá visitar antes, né, de parto normal, onde a grávida poderia ficar andando, né, para um lado para o outro, né? As contrações são um pouco fortes, assim. Mas a gente não sentiu, assim, muito incentivo, né? Que é uma coisa muito demorada, né? Eu não sei quantas horas se dura, assim, normalmente, um parto, mas a Clara ficou em trabalho lá dentro do hospital, né, mais de 12 horas aí esperando, né? Quando o neném nasceu também, a minha esposa fez uma cirurgia quando ela era mais nova, uns 18 anos assim, ela fez uma cirurgia para redução da mama. Ela tinha os seios muito grandes, né, tinha aquela frustração assim de jovem, ela fez essa cirurgia de redução, né? Aí o médico, assim que o neném nasceu, não foi colocado assim para ela mamar, né? Agora a gente sempre tinha expectativa, né? O neném era retirado da barriga e logo seria colocado na mãe para mamar, né? Pegaram o neném, foram levar ele para limpar, né? Eu acho que a aspiração não faz mais, né? Eles trouxeram ele limpinho um pouquinho, mas não deixaram muito com a mãe. E depois, quando a gente saiu, quando acabou, né, a cirurgia, a Clara vai para uma sala de observação e o neném iria para o berçário, né? Aí demorou muito esse tempo, assim, né? Fiquei do lado de fora, foi quase, sei lá, umas 2 horas ela nessa sala de observação. Não sei se o hospital estava muito lotado, não conseguiam um quarto, né? Aí depois conseguiram o quarto, aí foi eu e a mãe dela pro quarto, e a Clara nem o neném vinha. Aí depois o neném veio, ó, quer dizer, a mãe veio, né? A Clara veio, e demorou muito pro neném chegar pro Pedro chegar. E foi eu lá procurar o Pedro no hospital. Aí depois de muito tempo o Pedro chegou e parece que já tinham dado o leite pro Pedro, sabe? É umas coisas assim, são pequenas coisas assim, mas para a mãe acho que significa muito, né? Assim, eu tava mais ansioso, assim, com medo, né, de troca de bebê, umas coisas que a gente tem, assim, né, na mente. Mas eu senti, assim, da parte dela, que ela ficou um pouco frustrada, né, por o neném não ter mamado naquele momento, e depois já chegado e ter mamado a fórmula, né, antes de mamar com ela. Pessoal, também estão ouvindo aí? Sim, estão chovendo. Ah, então, acho que assim, os pontos mais assim, importantes foram esses. Também depois o médico, o pediatra, quando veio, né, falou que talvez também ela não ia conseguir amamentar, né, tá num momento assim, bem fragilizado. Acho que não era o momento de falar isso, por causa desse negócio da redução do seio também. Acho que ela ficou um pouco chateada, né, com essa situação, né, podia ter tentado assim mais amamentar. Mas depois, quando a gente foi para casa, a gente foi tentar dar mamar, né, que a gente achou uma coisa muito natural, né? Ela é veterinária, você vê o cachorro, ele vai lá, tem um monte de filhotinhos, os filhotinhos já chegam mamando lá, meio sem enxergar nada e tal. E quando é um neném assim, da gente, existe uma técnica, né? E a gente não sabia, né, como que era essa técnica, assim, para o neném começar a mamar. E a gente foi procurar orientação no posto de saúde, aí já foi no público, né? Ali em Rio das Ostras existe um posto de saúde, Dona Edmeia, embaixo de uma ponte ali, e lá tem um consultório de amamentação onde tem uma doula, né? Então a gente começou a frequentar essa doula aí para tentar fazer aprender, né, como dar mamar ao neném. Assim, é um pouco depois do parto, mas foi uma experiência muito interessante, né? E para o neném também não pegar mamadeira, né, não trocar o peito pela mamadeira, a gente começou a fazer uma lactação com sonda. A gente comprava uma sondinha, botava um pouquinho no leite e a ponta da sonda no peito dela, né? Então ele mamava peito com essa sonda, né? E a gente foi fazendo isso, né? E aí a gente achou bem legal, né? Que essa doula, ela explicava as coisas direitinho, tinha bastante atenção, assim, né? Tem muitas dúvidas que a gente tem, né? Quando a gente é pai, assim, mãe de primeira viagem, né? Então, assim, essa experiência, assim, né? No SUS, né? Eu nem sabia que existia essa questão da doula, né? Que acho que é a formação de enfermagem, né? E ajudar nessa parte da amamentação também, né?
Pessoal, o relato assim de parto é mais esse. Da minha parte, assim, era assim, eu tenho muito medo de médico, sabe, um pavor muito grande, né? Tive que superar isso para acompanhar, né, a minha esposa na cirurgia, né? É um pavor muito imenso. Até hoje, assim, eu só tomei soro uma vez na minha vida, né? Não que eu não precisasse outras vezes, mas por medo mesmo, só essa vez. Não sei se alguém queria perguntar alguma coisa, pessoal, não sei se eu fui suficientemente claro, né? Eu perdi o outro depoimento aí. Não, foi ótimo. A gente com certeza vai fazer as perguntas agora, mas o seu relato foi maravilhoso. Muito obrigada. Você disse então que mesmo com esse bloqueio, né, que você tem, com situação de médico e tudo mais, você participou, né, no pré-natal e no parto, inclusive, nos dois, né, você relatou. E você sentiu que a equipe que estava participando, tanto no primeiro, tanto no segundo, eles foram tranquilos com essa sua vontade de estar lá na sala de parto, no pré-parto, se eles incentivaram você a estar lá, se foram acolhedores com você? Então, eu falei com vocês, os dois filhos foram na Unimed Macaé, né? Aí lá me parece um direito adquirido, né? Ninguém questiona. Você já chega, aí levam a mãe primeiro, né, para mudar a roupa e te deixa você numa antessala, onde você, né, eu já levei uma roupa nova, assim, limpa, né? Da segunda vez, né, assim, mais ainda. Mas eles te dão, tipo, uma roupa, como se fosse cirúrgica também, né? Aquelas roupas descartáveis, né? Aí você coloca ali e fica ali sentado esperando até te chamar para você realmente entrar na sala de cirurgia, onde está lá, né, a sua esposa esperando. Mas a minha prima, por exemplo, a gente admira assim, é uma cidade do interior, divisa com Minas, bem pequenininho. Ela falou, ela teve filho 6 meses antes da gente, né? O marido dela não pôde entrar na sala para acompanhar o parto, né? Então, tipo assim, lá como eu acredito assim, na Unimed, como todo mundo falou, não sei se vocês sabem, né? Em Macaé todo mundo tem muitas empresas, e todas as empresas, assim, basicamente, elas são obrigadas a te dar um plano de saúde e um plano dentário, né? Então, assim, desde o faxineiro da empresa até o diretor executivo, ele vai ter lá o plano, né? Geralmente é a Unimed, ou se for um cara funcionário da Petrobras, tem um outro plano que eles chamam de... É tipo a AMS, sei lá, um outro plano deles lá, né? Então todo mundo tem plano, né? Então, tipo assim, eu acho que poderia ter havido esse conflito, sei lá, 20 anos atrás, mas depois, sei lá, devido à movimentação jurídica, ali já é um direito garantido, não precisei brigar, né? Agora, existe um problema também, assim, como todo mundo tem o plano, existe a limitação de quarto. Da primeira vez, assim, eu pago um plano hoje, né, a UF não dá o plano, eu pago um plano, quarto privado, né? E fiquei na enfermaria da primeira vez, mas na enfermaria sozinho. Agora, nessa segunda vez, como era uma situação de Covid, pegaram a parte do hospital ala pediátrica, transformaram em Covid, ficou uma parte do hospital Unimed menor. Então, quando a gente chegou, não tinha quarto nenhum, nem vaga de enfermaria, né? E a gente ficou um pouco esperando lá, depois colocaram a gente num quarto compartilhado, né? Você dá um pouco de medo, né? Porque todo com medo do Covid, você não quer ir no hospital. E no hospital compartilhar quarto, né? Aí gerou um pouco dessa tensão no segundo parto, né? Mas foi tudo bem, né? Só um dia que você dorme lá, esse controle. Assim, não controla muito bem, não. Ninguém media a temperatura na entrada, né? Limpava a mão com álcool gel, nada não, né? Mas a gente acreditava assim, que as pessoas têm um pouco de noção, né? Aí foi assim, um pouco dessa tensão. E você sabe o que te incentivou mais a participar do pré-parto e do parto? Se teve algum incentivo de fora ou foi puramente a sua vontade mesmo de estar lá com ela? Isso aí, então, é interessante. O meu medo, assim, se limita um pouco ao hospital, assim, um pouco o medo de agulha, assim, um pavor, né? Eu tinha um problema problema circulatório, né? Eu tinha essa pena dilatada, descobri isso quando eu tinha 18 anos. Eu vim operar quando eu descobri que a gente estava grávido do Pedro, porque dá uma dor nas pernas, eu não consigo ficar muito tempo em pé e tal. Eu falei, pô, como é que eu vou ficar em pé com uma criança no colo e sendo que eu sinto essa dor, né? Eu fui obrigado a ir para cirurgia 10 anos depois desse medo que eu tenho para fazer a cirurgia para tentar, né, ser um pai assim, um pouco melhor, né, mais presente pro Pedrão. Aí fiz a cirurgia. Foi a primeira vez que eu venci assim, um medo de hospital. Fui lá, operei, correu tudo bem, e aí eu operei em novembro, né, e o Pedro veio em março, né? Então foi assim, uma preparação para esse do parto. E também a gente, como assistiu esse documentário, eu esqueci o nome na Netflix, era muito legal, cara.
a gente assistia também uns programas na GNT, Bem-vindo Nasce um Pai, sei lá, Bem-vindo Nasce uma Mãe. Aí também são as coisas bem comoventes, não falava só assim, do neném que nasceu, às vezes era uma adoção e tal. Então, tipo assim, toda vez que a gente ia lá no Pedro, né, não sei se todo mundo que está aqui é mãe e tal, existem algumas ultrassons também, por exemplo, que são, vamos dizer assim, chaves, né, como a gente chama na engenharia. A gente faz uma com 3 meses, né, que aí vê a criança, depois tem uma de translucência nucal, que mede o osso do nariz para ver se ela não tem nenhuma deficiência genética e tal. Então, cada vez que você vai na ultrassom, é uma assim, né, que você está passando essa gestação, né? E mais essa preparação, porque não pensava muito assim, ser um parto normal, um parto humanizado, coisa que a gente foi vendo essas inúmeras possibilidades, né? A mulher ficava, a minha esposa pelo menos, tinha muito esse místico aí, o pessoal já ficava assustado, né? Porque tem medo de rasgar, né, a região ali, mas depois a gente foi vendo que não é assim, né? Não é, assim, é mais colocam em si mesmo para te jogarem para outra cirurgia, né? E o parto normal você teria uma recuperação um pouco mais rápida e tal. Em relação também, pessoal, tem uma coisa que é interessante. Ela pegou a mesma obstetra que fez o parto do Pedro. Ela é uma mulher, né, bem legal, novinha também, assim, da nossa idade, assim. A gente fez acompanhamento todo com ela. E lá na Unimed vai um pediatra acompanhar o parto, né? Esse pediatra que foi o primeiro, assim, que atendeu a gente no Pedro lá, que teve uma postura que a gente achou assim, não tão humanizado, né? Dessa segunda vez do João aí, ele acho que também começou a estudar um pouco mais, eu já sentia assim, um pouco mais humanizado, sabe? Ele, quando o João nasceu, ele já foi pro peito da mãe dele. Quando ele foi levar o Joãozinho para outra sala, a mãe que ficou sozinha, ele me levou junto para ir lá para limpar o Joãozinho, me ofereceu de cortar o cordão. Eu falei, moça, eu tô aqui só de parcerar. Eles vão fazer uma foto, então eu com medo danado lá com a tesoura. E ele corta, rapaz, não corta nem a unha. É um medo, é um pavor muito grande. Então, tipo assim, eu achei que já houve essa evolução na parte dele, né? Quando a gente saiu, parece que ele pegou tipo a placenta, sei lá, colocou numa folha, escreveu umas palavras em volta assim, da placenta. Então, assim, atitudes, assim, vamos dizer assim, simples, né? Mas que eu achei assim que essa segundo parto, né, foi com o mesmo médico, mas já teve uma postura um pouco mais humanizada, né? E a equipe também, assim, todo mundo era mulheres, só ele que era o pediatra. Então, assim, acho que para a mulher também, acho que ela fica um pouco mais tranquila quando vê outras mulheres, né? Achei legal. E você participou dessa escolha de como seria o parto, da via de parto, se seria normal, se seria cesáreo? Você participou dessa decisão? Então, ela meio que foi estudando, eu te falei, ela é veterinária, foi estudando essa parte, assim, ela queria o parto normal, né? E eu acompanhando ela, né? Que eu achei que assim, era uma decisão mais dela, mas depois que ela foi me mostrando essa coisa do normal também, assim, a minha opção era pro normal, né? Mas dentro das possibilidades, né? Foi assim a opção, né? Que ficou lá um pouco viável. Do Joãozinho agora também foi cesárea, mas eu achei assim que foi um pouco mais humanizado, né? Ela também foi lá, a gente foi pro Joãozinho, eu estava em casa, aí a gente foi 1 hora da manhã, a médico falou, vai ser hoje, mas não é agora. Como você quer normal, você pode voltar para casa e controla as contrações. A gente baixou um aplicativo, né, contador de contrações. Aí quando ela atingir uma certa frequência, você retorna para o hospital. Isso foi 1 hora da manhã. Aí voltamos lá para Rio das Ostras. Aí ela fui dormir um pouco lá, acho que ela ficou rodando pela casa arrumando, né? Que diz que existe a mãe sente uma certa coisa quando o neném tá para nascer, ele quer arrumar tudo, ela já tinha arrumado tudo, aí começou a arrumar umas coisas, quando foi umas 8 horas da manhã, falou, vamos para lá que eu já não tô aguentando, tá perto da frequência, né? Aí a gente voltou para Macaé, chegamos lá de novo e ficamos esperando. Até 1 hora da tarde, né? De 1 da manhã a 1 da tarde, ela ficou esperando. Aí também depois optou pela cesárea, né? A médica também já estava lá no hospital obstetra dela mesmo, fazendo outra cesárea, e já ficou para fazer a dela. Entendi. E como foi a sua participação no cuidado com os seus filhos, no caso depois, né? No cuidado depois que eles nasceram? Você participou bastante ou não? Aí, então, foi muito excelente, assim, né? Porque, igual eu falei com você, trabalhava na indústria do petróleo com manutenção e inspeção de dutos submarinos, pessoal.
É uma tensão muito doida. Por exemplo, assim, você tá lá, né, você é engenheiro, você é o responsável lá pelos equipamentos. Aí, por exemplo, tá o duto, ele tá operando, tá todo mundo feliz, tá rindo, né? Ah, o duto produz 1.000 barris por hora, que começa uma polêmica, de uma briga, né? Estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo aí? Acho que Tudo travou um bem? pouquinho. Agora voltou, agora voltou. Estão ouvindo? Caiu. Voltou. Estava Voltou. falando que essa tensão da empresa privada é muito alta, porque eu trabalhava com inspeção de dutos submarinos, né? Então, o duto ele produz não sei quantos 1.000 barris por dia, que equivale a não sei quantos milhões de dólares. Se está o duto operando, está todo mundo feliz, está todo mundo rindo. Quando a gente pegava um duto muito velho, falava que não podia operar, aí a história invertia, mas não pode parar esse duto. Ele produz não sei quantos 1.000 barris, que não sei quantos milhões de dólares. Então, eu chegava na empresa para trabalhar por 7 da manhã, não tinha hora para sair. Eu saía, sei lá, da empresa 7 horas da noite, 8 horas da noite. Se o duto não estivesse operando, é 10 horas da noite. E final de semana, não sei o quê. Então, quando eu tomei essa decisão de vir para a UFRA, devido a essa crise, o estresse estava muito, muito alto, essa decisão, né, da preparação, assim, para a gente ter um filho, foi muito boa, porque eu cheguei na UF, aí eu tenho, né, hoje eu sou coordenador de curso na engenharia de produção, mas na época do Pedro eu não estava, né, eu estava me preparando para vir o Pedro, então era professor, né, então dava as minhas aulas, preparava as minhas aulas, produzo o artigo, né, mas se o Pedrão tá acordado, né, não é o horário meu de aula, eu posso trabalhar à noite, né, então como ele trocava um pouquinho de dia pela noite, eu trabalhava de dia, e ficava com ele à noite para dar uma folga para minha esposa. Então consegui participar muito assim do com o Pedro, né? A minha esposa, ela é um pouco diferente de mim. Eu trabalhava de madrugada, desde a faculdade, venho trocava o dia pela noite, faculdade integral, aí estudar de noite, ia para aula, então sempre fiquei trocando o dia pela noite, né? E ela já gosta de acordar cedo e dormir um pouco cedo. Então eu consegui substituir ela quando ela ia dormir. Eu ficava com o Pedrão, vendo um filme, fazendo alguma coisa com ele. Hoje, assim, também, a gente participa muito, ele é muito meu amigo, tudo que eu faço com ele, eu falo com ele, Pedro, você é meu melhor amigo, a gente vai na padaria, ele vai junto, tudo ele vai junto, né? Então, como era só ele, eu consegui me dedicar bastante, minha esposa também, ela é veterinária, né, ela atende, assim, em casa, então é tipo horário agendado, então a gente consegue conciliar para ela trabalhar, e eu fico com o Pedro, eu estou trabalhando, ela está com o Pedro, né, agora ela está com as crianças aqui, está me cobrindo, depois eu vou lá, cubro ela, então foi assim, uma decisão, assim, bem excelente, né, uma preparação, assim. E quando o Joãozinho chegou, aí já foi um outro esquema. Por quê? O Pedro era só o Pedro, eu moramos em Rio das Ostras, só eu, ela, o Pedro e o Joãozinho. A nossa família é de Miracema e Pádua, né? Então, quando o Joãozinho chegou, a gente ficou naquela tensão assim, pô, como que o Pedro vai se sentir em relação ao novo irmão agora, tendo que dividir essa tensão, né? Então, como o Pedro já é muito meu amigo, né? Então, pô, ele dorme comigo, a gente faz, eu levo ele quando ele tem que fazer alguma atividade, e a minha esposa fica com o Joãozinho. Aí, quando o Pedro quer a mãe, eu fico com o Joãozinho e ela fica com o Pedro, né? Porque a gente fica sempre um pouco com medo, né, de ele ficar com ciúme e tal, mas tá lidando muito bem, assim, né? Teve uma semana, assim, umas 2 semanas depois que ele nasceu, ele ficou um pouco terrível, mas agora já fica, assim, bem com o irmão, já incluímos o irmão na rotina, então, assim, quer dar mamar, e vem o Pedro vai dar mamar ao João, aí o Pedro vem e fica segurando a mamadeira, então são, assim, experiências bem diferentes, né, mas é bacana. Ai, que bom. Rosana, gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Assim, vou fazer só algumas colocações. Tudo bom, Matheus? Se eu me apresentar aqui. Tudo bem? Eu sou Rosana, sou professora da UF também, né, do curso de enfermagem, né, sou da área da saúde da mulher. As meninas do projeto me convidaram, até porque eu estou fora do projeto, mas eu pesquiso, né, há bastante tempo, essas questões da paternidade no cenário da saúde da mulher. Então, para situar um pouquinho, até para você entender o que eu vou fazer de colocações, né? Nós temos, né, dentro do Ministério da Saúde, uma política que a gente chama de Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que é datada de 2009. E nessa política, ela traça 2 eixos que estão dentro desse cenário. Um eixo vai discutir as questões de saúde sexual e reprodutiva, que coloca a questão desse homem no cenário gravídico-puerperal, né? E o outro eixo é paternidade e cuidado, que é a inserção desse homem
nesse momento da vivência da paternidade e do cuidado com seu filho. Então, são esses dois eixos que a gente trabalha nessa logística de política pública. E aí, dentro da sua fala, que são os recortes que eu trago, até encontrei na sua fala questões até em relação ao outro palestrante também, então vou estar trabalhando com elas, né? Então, em relação ao trabalho, né, que a gente encontra que você vivia um processo de trabalho anterior ao nascimento dos filhos, de estresse, de demanda da presença desse trabalho integralmente, né? E você teve essa transição, né, mudança desse trabalho, que favoreceu, né, essa possibilidade de estar mais presente, né? Então, foi o que a gente discutiu na outra fala da roda, e é o que a gente discute nesse cenário do homem, o quanto esse mundo do trabalho leva a essa exclusão desse homem desse cenário, né? Por conta da logística. E a gente tem, agora, por conta desse movimento da política da saúde do homem, do Ministério da Saúde, a inserção dessa política em muitas empresas, né? Trabalhando a questão através de saúde do trabalhador, dessa questão dos homens das empresas serem incentivados a essa questão de participação, de que se eles têm a esposa grávida, de que eles participem de consultas de pré-natal. Então, a gente tem esse movimento das empresas, que a gente chama de empresas cidadãs, que elas são incentivadas a estar trabalhando essa questão da paternidade, né? Então, isso já tem bastante ganho em alguns ambientes empresariais. Até no sentido de aumento da licença paternidade, né? Aí eu vou até perguntar para você, agora não que a gente está vivenciando o momento do ensino remoto, diferente, né, para a vivência do João, mas em relação ao Pedro, que está aí no chamego aí, você estava, né, ainda ministrando as suas atividades docentes presenciais. Aí eu te pergunto, a sua licença paternidade foi de quanto tempo? Então, em teoria, assim, quando a gente trabalhava assim, o pessoal falava que era 5 dias. Aí depois parece que eu li alguma coisa que seria para 30 dias, mas quando eu dei a entrada na UF foi apenas os 5 dias, assim, né? Era época do processo, acho que o professor vai me entender, era um processo físico, né? Você enviava, falava, o neném nasceu, né? Depois eu enviava a certidão e ganhava 5 dias. Quando eu entrei no João agora, no Joãozinho, eu tive que abrir meu processo via SEI. E eu vi lá que no SEI ele me dava uma opção de 5 dias, e se eu quisesse extensão por, acho que no total seria 15 dias, né? Mas eu optei só por 5 dias mesmo, né? Mas a questão da aula, lá na UF, lá onde eu trabalho aqui em Rio das Ostras, você trabalha na UF aonde, professor? Eu lá no campus mesmo de Rio das Ostras também. Ah, então, lá no campus de Rio das Ostras, ali, como a gente tem, assim, é um campus muito pequeno, né? A gente tem aula para os dois cursos, a computação e engenharia. As minhas aulas, por exemplo, elas ficam concentradas na terça-feira, né? Como eu sabia que o Pedro estava vindo, eu pedi para colocar as minhas aulas assim muito cedo, tipo, minhas aulas começavam às 7 da manhã, terça e quarta-feira, né? Que eram os dias assim. E o Pedro, como ele virava um pouquinho, né? Esse horário estava meio dormindo, então eu conseguia vir da aula e voltar ainda assim para dar o banho no Pedro, essas coisas, né? Foi assim, tranquilo, não precisei faltar a aula, né? Agora eu usei os 5 dias, assim, o pessoal chama muita reunião, né? Reunião para te marcar uma reunião para decidir que dia que vai ser a reunião. Com vocês é assim, essas reuniões assim, eu falo, não, gente, eu estou de licença paternidade, mas a aula eu não gosto de faltar, assim, de me ausentar e tal, né? Então eu consegui ir na aula e consegui usar a licença para essa parte da reunião. Se fosse na empresa, eu poderia pegar os 5 dias, mas assim, ia ficar uma situação um pouco chata, sabe? Assim, você pegaria, mas entendeu? Assim, os caras falam, tá bom, né? Mas seria meio chato. Agora na UF eu não tive assim, fui em todos os ultrassons, todas as consultas eu consegui ir, né? Que eu marcava no horário conveniente, né? Então foi bem tranquilo. Se fosse na empresa, eles dariam assim, mas não seria tão tranquilo, não, né? Não seria tão bacana, né? Até hoje eu posso confirmar que lá na empresa os meus colegas de trabalho tiveram filhos também,
é uma situação um pouco chata, assim, quando você precisa sair. Ainda mais nessa situação de crise, né? Você fica com medo de usar um direito que você tem e depois, assim, quando eles têm que tomar uma decisão em quem demitir, demitir você, né? Eu gostava sempre de participar das eleições, porque eu acho trabalhar como mesário, como presidente, né, mas não consegui usar as folgas, né? Aí depois eu falei, pô, vou pedir para sair, né? Que eu tenho que viajar, lá vai me dar sempre, depois não consigo usar a folga, né? Agora, como eu tô na UF, eu já venho pensando, assim, talvez voltar a participar desse processo, né? Porque eu acho que é um pouco melhor. Então, eu acho assim que a UF, né, o serviço público dentro da UF aqui me possibilitou ser um pai, né, melhor, mais presente, assim. Que foi uma decisão acertada. Em termos financeiros, assim, lá eu ganharia mais, porque tem muito benefício em alimentação, plano de saúde, essas coisas, né? Na UF não tem, mas eu não trocaria, né, esse dinheiro pelo tempo, né, essa vivência que eu tenho assim com meus filhos, né? Então, foi só no sentido da gente, uma observação de que a licença paternidade para o servidor público federal, se eu não me engano, para o pai, é de 15 dias. Por isso que tem lá a É, opção. então, não sei, você pede 5, aí, por exemplo, você pode pedir, tipo, a extensão da Uma licença, tipo, extensão. aí no total seria 15, mas eu pedi só 15. 5, né? Certo. Uma outra questão que na sua fala aparece, né? Não foi questão em relação ao depoente anterior, mas que é importante da gente discutir, é em relação ao plano de parto, né? De que vocês, durante todo o processo da gestação, vocês traçaram o que vocês planejavam em relação a esse parto, né? Que era o desejado, né? E em relação ao real foi diferente, mas que vocês tiveram essa opção, vocês buscaram essa parceria, né? Enquanto você participante do processo, dessa questão desse planejamento de como seria o parto, né? Uma questão que aparece nas suas falas, que eu achei interessante. Em relação à amamentação, eu vou fazer um comentário, e depois, no final, fora a roda, vou fazer uma questão mais de orientação pessoal. Você relata algumas questões aí da vivência da amamentação, de que foi diferente no nascimento do primeiro filho para agora, para o segundo filho, que está com 30 dias, né? Você faz um apontamento de que a rede privada teve uma demanda e a rede pública uma outra diferenciada, que foi seu apoio, esse apoio da rede pública, né? E achei isso interessante. E outra coisa que você falou, sim. Então, na situação de que não é muito tanto necessariamente o foco, mas por conta de que é uma realidade que a gente vivencia, queria que você só falasse um pouquinho de como é que foi essa vivência da gestação nesse momento, onde a gente vivenciou, né? A gente está passando ainda a questão da pandemia. Então, como é que foi essa situação, né, desse acompanhamento da gravidez e do parto neste cenário, né, pandêmico que a gente vivenciou? Algumas coisas você apontou, mas eu acho que a gente tem esse fato diferenciado em relação, né, do nascimento do segundo filho, que você vivenciou esse transcorrer, tanto da gestação quanto do parto, né? Então, que você falasse só alguma colocação mais, porque a gente tem esse marco, né, diferencial da situação que a gente vivencia hoje. Então, primeiro, em relação à amamentação, pessoal, isso aí eu acho muito importante. Eu não sabia, né? Por exemplo, assim, você tem o seu neném, né, o seu filho, a gente tem que levar ele para tomar as vacinas, né, lá no postinho de saúde. E nesse mesmo postinho de saúde que eu levava para dar as vacinas nele, tem vários consultórios lá, né? Tem esse consultório da amamentação, tem a médica que vai olhar o olhinho, então, tá tudo lá nesse postinho. Então, assim, é bem bacana. Você chega, né, tem dias específicos assim, então a gente chegava a tomar vacina e já ficava lá no consultório de amamentação, né? Na rede privada, nem sei se existe assim, pelo menos na Unimed, né? Acho que não tem, cara. Se quiser ir num consultório de amamentação, acho que não tem. Tem a médica obstetra, mas ela não entende. O pediatra também, acho que não entende tanto de amamentação. E essa moça, que eu acho que ela é enfermeira, ela, assim, é bem mais humanizada, ela conversa, né? Teve uma situação que eu esqueci de comentar que é um pouco importante, né? Eu acho que esses detalhes que eu coloquei da gestação do Pedro levaram um pouco a minha esposa a ter um início, assim, talvez, de uma depressão pós-parto. Ela ficou um pouco chateada. Às vezes eu pegava ela chorando, ficava nervosa. Quando dava a hora dela dar mamar pro Pedro, ela e o Pedro a chorar.
né? Então, tipo assim, foi um pouco tenso, né? Então a gente começou nesse consultório, começou a conversar com a moça, e foi melhorando, né? Não lembro se ela chegou no psicólogo, tá? E agora no João, ela já tinha essa experiência, né, de como dar uma mamar, né, de uma forma correta, como é que pega o seio para poder dar um maior fluxo na hora da mamada. E o João também mama mamadeira, porque realmente ela não tem esse leite suficiente. Mas assim, o João fica lá, né, chupetando o peito, né, mamando o peito lá, tem esse contato, né, fica muito com ela. Tipo assim, parece que a mulher grávida, essa professora pode confirmar. Acho que ela tem um cheiro de leite que a criança sente, né? Então, assim, ele prefere muito mais a mãe dele que qualquer uma, né? Ele fica um pouquinho comigo assim, mas se a mãe dele passar por perto, dentro de um certo raio, ele é igual um cachorro mesmo, ele fareja que é a mãe dele. Então ele consegue, assim, fica com a mãe, né? Fica lá no peito, ele tá mamando, né? Já tem 30 dias, né? Então ele mama peito, mama a mamadeira, tá ganhando peso dentro da curva lá, tá tudo bem. E a outra parte foi o quê, professor? Que eu me perdi um pouco nessa parte do mamar, que eu esqueci de contar esse detalhe. A vivência desse transcorrer da gestação e Da pandemia. da pandemia. Então, a pandemia começou, já nem parece, vai fazer 2 anos. Então, quando a gente começou a pandemia, não sei se vocês lembram, era um medo danado, né? Ninguém sabia nada da doença. A gente ficou em casa, a gente mora sozinho, né? Então a gente ficou em casa com o Pedro. Foi uma fase um pouco difícil, porque o Pedro estava fazendo 2 anos, né? Quando ele começa a falar, vai desenvolver umas habilidades motoras, ele estava ficando em casa, né? Então ele atrasou um pouco a fala, algumas coisas assim. A gente estava preocupado com isso, né? E quando você vai ler, quando a criança está atrasando a fala, pode estar relacionado com autismo. E dentro da pandemia a gente ficava com essa pulga na orelha e tal. Quando deu uns 3, 4 meses que a gente estava em casa sozinho, né? Lá em Rio das Ostras, a gente decidiu ir lá em Miracema, na casa das nossas mães. Aí, quando a gente foi em casa, a gente pegou Covid. Porque cidade pequena, o pessoal vê uma criança, quer pegar a criança, não são muito comprometidos assim e tal. Quando a gente voltou para casa, a gente ficou um final de semana lá, né, para dar uma parecida. Quando a gente voltou para casa com Covid. Eu e a Clara, a gente acha que o Pedro pegou Covid e ele acabou passando para a gente, né? Porque criança passa de mão em mão, né? E aí a gente viveu esse Covid. A Clara não teve quase nada, o Pedro perto de zero, e eu fiquei um pouco mal, né? Tive até pulmão comprometido lá, mas não precisei ficar internado. Com esse medo de médico, eu fiquei enrolando para ir no médico lá. Quando eu fui fazer a ressonância, estava com o pulmão bem comprometido, mas estava no final. Tipo, a Covid tem 14 dias, 15 dias. Eu fui no médico no 12º dia, né? Aí já estava, no caso, seria melhorando, né? Mas estava com o pulmão comprometido. Fiquei vigiando, beleza. Então, como a gente pegou Covid, assim, o pessoal acreditava que quem pegasse Covid não pegaria de novo, o anticorpo seria um pouco duradouro, né? Agora já se sabe que não é verdade. Quem pegou Covid pode pegar de novo. Mas aí já começamos a levar o Pedro na fono, na TO, para tentar ver essa questão da fala, que ele estava um pouco de atraso. Ele vai num lugar que ele desenvolve, lá em Rio das Ostras, né, que tem psicomotricidade, umas coisas assim, e ele já melhorou nessa questão, você já consegue se relacionar com outras crianças, já fala tudo, formata frase, né? Então já descartou nessa questão do autismo, né? Era só um atraso mesmo devido à pandemia. Então, como a gente começou com essa experiência assim, de ter que levar o Pedrão na fono, na TO, nessas coisas, quando a gente descobriu o Joãozinho em novembro, que estava grávida, já estava com 3 meses também, aí a gente começou a ir no consultório, mas tem uma postura no consultório um pouco diferente, tem aquele controle na entrada, os horários são quase sempre acertados, por exemplo, se é 2h30 sua consulta, não atrasa, sabe? Eles pedem que você chegar 5 minutos antes e você consegue quase ser atendido no horário em alguns lugares, no ultrassom também. Então, tipo assim, a gente foi com medo, né? Mas foi com medo mesmo. Aí conseguimos fazer o acompanhamento assim, bem direitinho, né? Na época do Pedro era um pouco mais moroso as coisas, né? Os médicos atrasados e tal. Nesse, tipo assim, tinha alguns morosos, mas tinha alguns que eram assim, um pouco mais pontuais, né? O maior medo mesmo foi essa questão da Unimed, vai ter que compartilhar o quarto, né, com uma família diferente, né, da sua. E às vezes tem gente que vai visitar criança pequena no hospital no meio dessa pandemia, né, gente? Puxa, pode não acreditar aí, mas os caras vão, né? Então a moça do lado lá recebeu, sei lá, umas 4 visitas, né, no hospital no meio da pandemia com outra família do lado. Mas, ossos aí, né? Esse que foi o mais tenso, eu acho, de tudo. Certo, era só essa colocação, Lorena. Oi. Peraí. Deixa eu só abrir minha câmera aqui. Então, muito obrigada, Matheus.
Seu relato foi riquíssimo, foi muito, muito bom. Deu para perceber o quanto você procurou se informar, o quanto você correu atrás, sua vivência, assim, foi muito legal saber da sua experiência, foi riquíssima, não só para o projeto, mas também para o meu TCC e para todo mundo aqui também que ouviu, certeza. E quero te agradecer muito por ter compartilhado com a gente essa sua experiência, as duas experiências. Seus filhos são lindos, parabéns. Eles apareceram ali, a gente viu, adorei. E muito, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado. E desejo toda a saúde do mundo aí para vocês. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço também, pessoal, muito o convite. Achei interessante, né? Ter um pouco assim, né? Convidar o pai para o relato de parto, mas eu acho que é interessante, né? Porque é uma visão assim, né? A mulher ela vive, né? Com mais intensidade, né? O neném tá com ela e tal, mas a gente também, né? Tem os nossos medos, assim, né? Alguns tabus, uns monstros que a gente segue, né? A gente tem que superar, né? Eu só queria terminar, pessoal, falando assim, né? Que né, quem optar em ter filho, não ter filho, vai concordar comigo, né? Que ter filhos, assim, né? Quando eu era menor, eu pensava assim, que queria ter filhos. Aí depois, quando eu cresci, trabalhava nas empresas, eu falava, poxa, gente, não quero ter filho, né? Um dependente, já consumiu o tempo, já era com um tempo muito consumido, né? Uma vida muito estressada, né? E quando a gente foi, né? Teve um filho, assim, né? Foi meio acidental, né? Assim, a gente já estava todo preparado para ter o filho, né? E ter o filho, assim, também me tornou, acho que, uma pessoa melhor, cara, porque eu consigo olhar com mais atenção para as pessoas, né? Hoje eu sou coordenador de curso da engenharia, eu assumi na pandemia, né? Então eu tenho que receber os calouros, né? E quando você é presencial, você vai lá, você conversa, você olha olho no olho, né? Então eu tenho que reparar, chamo os alunos para conversar, faço reuniões com eles, né, com os ingressantes, né? Quando eles têm um problema, né? Teve um aluno que perdeu a mãe, então eu consigo assim, pô, imagina só o Pedro perder a mãe. Então eu acho que eu trato com mais humanidade, né, as pessoas depois que tive filho, né? E mesmo assim também, né? Como que eu gostaria que ele fosse tratado, né? Então acho que assim, me faz ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? Ter mais cuidado, assim. E é um amor, assim, completamente diferente, né? Acho que quando a gente é adolescente, fala assim, pô, conheceu a namorada, é o amor da minha vida. Depois não vai nada, né? O amor da sua vida talvez nem nasceu ainda, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Oi, Matheus. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Matheus ou para a Rosana, que é moderadora? A gente está finalizando, mas ainda ainda tem tempo. Pergunta não, mas eu queria agradecer, né? Pena que o Bruno não está mais aqui, mas agradecer o Matheus pela participação, dizer que foi ótimo o relato, né? Foi emocionante assim ver, né? Tem as limitações do pai também, mas mais bonito foi agora o finalzinho, seu relato de como isso termina transformando a pessoa, né? Na relação com as outras pessoas, na questão da humanidade, na forma de visualizar, né? O outro. Depois a gente está nessa perspectiva de ter filho, né? Já passamos, já estamos vivenciando isso. Então, obrigada. E agradecer a Rosana também, né, pela criação contextualizado também. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração antes da gente encerrar, pode ficar à vontade. Eu agradeço. Encerramento. Eu agradecer, né, o convite de ter participado da roda, né? Então, foi muito bom, muito gratificante. Rosana, muito obrigada também por ter sido moderadora, seus apontamentos sempre muito enriquecedores, conteúdo maravilhoso, por ter pontuado muitos assuntos importantes em relação à saúde do homem, ter essa troca, né, de conhecimento, trazer também o Matheus para dentro da nossa área, né, da saúde, perguntar coisas dentro da nossa área. E agradecer a todo mundo que esteve aqui também na roda, agradeço, obrigada a todos.
E muito obrigada também novamente, Matheus, Thaís, pela presença, Jane e a todos os outros que estiveram aqui assistindo.